Olá, alunos, boa tarde. Nós vamos então iniciar a nossa aula de circunferência, tá? Então essa aula vai ser basicamente conceitual, não é coisa que vocês já sabem, né? Vocês já estudaram em outros anos, né? Nós vamos relembrar aqui e depois fazer alguns exercícios, tá? Então nosso estudo então é de circunferência. A primeira coisa que nós vamos ver, gente, é a diferença entre circunferência e círculo, tá? Então, observem essa circunferência maior que aqui está, ó, tá? Então, a circunferência é o lugar geométrico, sempre pensar em lugar geométrico, é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância R do centro. Então, circunferência é o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância R do centro. Tá certo? O que tem de importante na circunferência que vocês têm que saber e não pode esquecer? Eu vou cobrar de vocês na circunferência, gente, o perímetro, porque isso aqui é uma linha. Tá certo? Então, qual é o perímetro da circunferência? Qual é o perímetro de uma praça de forma circular? Qual é o perímetro de um pneu de bicicleta? Tá certo, gente? Então, o perímetro é 2πr. Eu não escrevi aqui, porque isso aí eu sei que todos vocês já sabem. E considerem perímetro, o π vale 3,14. Se não tiver escrito no problema, considere 3,14, hein? Não pode esquecer. 3,14. Bem, agora vamos ver o círculo, tá? Então, a circunferência é a linha. Agora, e o círculo? O círculo é tudo que está no interior da circunferência, mas não pertence à circunferência. Porque se pertencer à circunferência, não pertence ao círculo. O círculo é o que está no interior, tá certo? Então, qual é a definição de círculo? É o lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância menor que o raio do centro, tá certo? Por quê? Distância igual ao raio é a circunferência. Para pertencer ao círculo, a distância tem que ser menor que o raio. Em consequência, esse ponto P pertence ao círculo. Essas linhas pretas que estão aqui dentro pertencem ao círculo. Essa linha chuiada vermelha aqui, ó, pertence ao círculo. Tá certo? Então, tudo que a distância até o centro for menor que o raio, pertence ao círculo. Então, círculo é o lugar geométrico dos pontos que estão, né? Aqui tem uma infinidade de pontos dentro dessa circunferência. Então, essa infinidade de pontos pertence ao círculo porque todos eles estão a uma distância menor que o raio da circunferência, menor que essa distância aqui que é o raio. Tá certo? Bem, agora, o que tem de importante no círculo? Como o círculo é um espaço, eu vou cobrar de vocês a área. Então, calcular a área dessa circunferência. Qual que é a área de um círculo? É πr ao quadrado. πr ao quadrado. Considerar o π 3,14. Não esquecer, hein? Tá? Bem, agora nós vamos ver os elementos da circunferência, tá? Vamos lá. O elemento já, por demais conhecido de vocês, tá? É o raio e, por sua vez, o diâmetro. Então, observando nessa circunferência maior aqui, ó, CG, tá vendo aqui, ó? CG é o diâmetro, tá? DO é o raio. O O é o centro da circunferência. DO é o raio. CG é o diâmetro. Tá certo? Não esquecer que o diâmetro é igual a 2 raios. Esse diâmetro aqui, ó, daqui até aqui é um raio,
daqui até aqui é outro raio. Então, o diâmetro é igual a 2 raios. Tá certo, gente? Não esquecer. Tá? Agora vamos ver corda, flecha e arco. Tá? Então, observa aqui embaixo. Vocês, no tempo de criança, já pararam de brincar, mas no tempo de criança brincava muito com corda, né? Flecha e arco. Estão lembrados? Se vocês tampar a flecha na parede, então eu tenho aqui, ó, essa linha aqui, ó, é uma corda. Estão vendo aqui, ó? É uma corda. Isso aqui é um arco. O arco é um pedaço da circunferência. E essa linha perpendicular à corda aqui, ó, é a flecha. Tá certo? Então, corda, arco, flecha. Tá certo, gente? Agora prestem atenção, hein? Olha, tem alguma ligação desta corda aqui com essa corda CD aqui que nós chamamos de diâmetro? Tem, né? Muito bem. Por quê? Porque então o diâmetro é uma corda também. O diâmetro é a maior corda da circunferência, porque nenhuma outra corda passa pelo centro. Quando qualquer corda que passar pelo centro vai ser o diâmetro. Para ser diâmetro, tem que passar pelo centro da circunferência. Tá certo, gente? Então, diâmetro também é uma corda. Tá? Vamos ver agora ângulo central. Então, observe aqui agora, gente, ó, o centro da circunferência O, esse raio OD e depois OC. Esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de beta, tá certo? Isso aqui é o ângulo central, como o nome está dizendo, né? Ele começa, o vértice dele está aqui no centro da circunferência. Ângulo central, tá certo, gente? Importante, hein? A medida desse ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, eu tenho esse arco CD aqui, ó. Vamos supor que o ângulo central meça 30 graus. Aqui eu tenho CD também igual a 30 graus. Tá certo, gente? Agora vamos passar para o ângulo interno. Tá certo? O ângulo interno é esse que começa na circunferência, vai até o outro lado da circunferência. Então, olha, GDGC. Estão vendo aqui, ó? GDGC. Tá certo? Então, observem só. Olha, o arco correspondente ao ângulo interno é o mesmo arco do ângulo central. Tá vendo, ó? Beta aqui, ó. O arco correspondente a beta. CD é o mesmo arco do ângulo interno. Mas por que eu fiz isso? Eu quero mostrar a correspondência. Então, nós já vimos que o ângulo beta, o valor de beta, é o mesmo valor do arco. Agora, o valor do ângulo central, do ângulo interno, que eu chamei de alfa, alfa é igual a beta sobre 2. Então, se o beta vale 30, quanto vale o alfa? 15. Ah, mas eu não tenho beta, eu tenho CD. CD vale 30. Quanto vale o alfa? 15. Tá certo? Então, o alfa aqui, ó, é a metade do ângulo central ou a metade do arco correspondente. Tá certo? Setor circular. Olha, circular, tá certo? Ó, setor circular e segmento circular tem a ver com círculo, tá certo? Tem a ver com área, tá certo? Então, olha, setor circular, segmento circular, tá certo, gente? O que é setor circular? É uma fatia, é tipo uma pizza, que a gente tira um pedaço dela, tá vendo? Isso aqui é um setor, é um pedaço do meu círculo. Não é da circunferência, é do círculo. Eu vou trabalhar com área, tá certo? Ó. Então, eu tenho aqui o vértice O, eu tenho aqui... O que limita esse meu setor? Esse raio à esquerda, esse raio à direita e meu arco aqui em cima, AB. Tá certo? Então, é um pedaço da minha pizza. Tá certo, gente?
E agora, o segmento circular. Imaginem que nós já vimos na aula passada, lembra? Quando eu fiz um hexágono, que eu mostrei para vocês os 6 triângulos, né? Imaginem que eu tirasse aqui, ó, fizesse uma linha aqui, ó, tirasse o triângulo embaixo. Olha o triângulo aqui, estão vendo aqui, ó? Fiz uma linha, tá certo? Se eu tirar o triângulo, fica o segmento, tá certo? Então fica o segmento circular, tá certo? Então, é simples. Olha aí o hexágono, né? Ó, 6 hexágonos, tá certo? O hexágono, 6 triângulos, não é isso, gente? Então, olha, segmento circular, setor circular. Posições de um ponto P na circunferência. Então, observem vocês. Eu chamei de P, poderia ser qualquer ponto, tá? Então, imaginem vocês esse ponto P aqui, tá certo? Olha, a distância de P até o centro não é maior que o raio. Em consequência, esse ponto P aqui, tá certo? Ele está fora da circunferência. Então, uma das posições, ele é exterior à circunferência, está fora da circunferência. Uma outra posição, né, também apagou aqui, ó. Ó, ele está na circunferência. O ponto P está na circunferência. Se ele está na circunferência, tá certo? Como que eu sei que ele está na circunferência? Quando a distância dele até o centro foi igual ao raio. Tá certo, gente? Agora, imagina que ele estivesse aqui, ó. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Ó, ele está aqui. Então, ele pertence ao círculo. Como que eu sei que ele está dentro da circunferência? Ele pertence ao círculo. Quando a distância dele até o centro for menor que o raio. E se acontecer finalmente que o ponto P for coincidente com o centro? Como que eu sei que o ponto P é coincidente com o centro? Quando a distância dele em relação ao centro foi igual a 0. Então, eles são coincidentes, tá certo? Então, isso aí são as posições de P em relação à circunferência ou em relação ao círculo. Tá? Bem, vamos ver agora ângulo de segmento. Então, observem vocês. Nós já vimos... Faltou, antes de ângulo de segmento, faltou posições da reta na circunferência, tá? Essa figurinha aqui, tá? Então, observem vocês, gente, olha. Estão vendo essa reta aqui, ó? Ó, essa reta aqui? Como que eu sei que ela é exterior, que ela está fora da circunferência? Quando eu traçar uma reta eu traçar uma perpendicular dessa reta até o centro da circunferência. Se essa distância, a perpendicular da reta até o centro, a distância for maior que R, quer dizer que essa reta é exterior. Tá certo? Então, tá aqui, a distância é maior, o sinal de maior que o raio. Tá certo? Agora, observe essa reta de cima e essa reta de baixo. Tá? Quando essa reta aqui tocar a circunferência em um ponto, ela é chamada de tangente. Tá certo? Tangente. Como que eu sei que ela é tangente? Quando ela toca a circunferência em apenas um ponto. Tá certo? Então, se ela tocou em apenas um ponto, a distância desse ponto até o centro é igual ao raio, né? Porque ela está tocando a circunferência. Da mesma forma que a de baixo, né? Tá? E quando ela corta 2 pontos, tá certo? Aqui, ó, ela é secante. Estão vendo aqui, ó? Quando que eu sei que ela é secante? Ela toca em 2 pontos. Quando a distância da reta até o centro da circunferência é menor que o raio. Tá? Agora vamos verificar as consequências disso aí, gente. Olha, é muito importante que eu vou falar agora. Presta atenção. A primeira consequência, gente. Esqueçam da reta exterior, não é importante. Esqueçam da reta secante. Vamos verificar a reta tangente. Olha, o primeiro conceito importante, gente, ó.
toda reta tangente, qualquer reta tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, olha, essa reta tangente aqui, ó, ela tocou a circunferência no ponto B. Ela é perpendicular ao raio nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o sinal de perpendicularismo. Da mesma forma de baixo. Ela tocou a circunferência no ponto C. Ela é perpendicular ao raio nesse ponto. Então, se eu quero traçar uma tangente nesse ponto aqui, o que eu faço? Eu traço o raio, depois tiro uma perpendicular ao raio. Tá certo, gente? Um outro conceito muito importante, hein? Presta atenção, esse é mais importante ainda, hein? Faz aí um monte de asterisco, tá? Ó, então imaginem que eu tenho duas retas tangentes e essas retas, por coincidência, ela partiu do mesmo ponto exterior. Tá vendo aqui, ó? Ela partiu. Essa reta de cima partiu de A e a reta de baixo partiu de A. As duas são tangentes a essa circunferência. E em consequência, gente, olha, quando acontecer isso, a distância AB é igual à distância AC. Então, se eu disser que AB vale 2, AC vale 2. Se eu colocar que AB é 5x mais 3 e colocar aqui embaixo que AC é 10x mais 8 e determinar o valor de x, é só a gente igualar as duas expressões e encontrar o valor de x, tá certo, gente? Ó, muito importante, hein? Agora que nós vamos ver, então, ângulo de segmento. Então, nós já vimos o conceito de tangente e secante, né? Já vimos secante e tangente. Observem só, ângulo de segmento, eu chamei aqui de AS, tá? Então, observem, esta reta aqui é tangente, ela tocou a circunferência nesse ponto M. Essa reta aqui é secante, ela partiu do ponto de tangência, estão vendo aqui, ó? Ela partiu, tá certo? Esse arco aqui, ó, MM, ele corresponde ao segmento, tá certo? Ele corresponde a esse ângulo de segmento, tá certo, gente? Então, observem só, se eu quiser determinar quanto vale meu ângulo de segmento, como que eu faço? Tá certo? Vamos supor que eu falo assim, olha, eu quero saber quanto vale esse meu ângulo de segmento. Mas eu disse que esse arco aqui, ó, esse arco aqui vale 120 graus. Esse arco MN vale 120 graus. Em consequência, meu ângulo de segmento vai ser 120 dividido por 2. Ah, mas se eu der, por exemplo, que esse meu ângulo aqui, ó, né, ângulo de segmento, vale 60. Quanto vale esse arco aqui? Vai ser 2 vezes 60, 120, tá certo? Então não esqueça, hein? Ângulo de segmento é o arco dividido por 2, tá certo, gente? Ângulo de segmento. Depois nós vamos ver ângulo interior, tá certo? Ó, ângulo interior, tá certo? Tá aqui, ó. Tá? Ou ângulo interno, né? Então, são duas secantes que se cortam dentro da circunferência. Para você já compreender, quando eu falar ângulo exterior, é as mesmas duas secantes que se cortam fora da circunferência. Cortou dentro é interior, cortou fora é exterior. Ah, tá certo? Olha, se eu quiser determinar esse ângulo aqui, que é igual ao de cá, né, que são ângulos opostos pelo vértice. Se eu quiser determinar esse ângulo aqui, tá certo? No ângulo interior vai ser esse arco aqui, mais o outro arco, dividido por 2. Então vai ser esse arco aqui AB, mais esse arco aqui CD, dividido por 2. Então vamos supor que aqui vale 100 graus, por exemplo. Aqui vale 40. 100 mais 40, 140 por 2, 70. Tá certo? Agora vamos ver
tá? No ângulo exterior, tá certo? Olha. Então, é a mesma coisa, só que vai ser menos aqui. Se eu quiser encontrar o ângulo exterior, esse que aqui está, vai ser o ângulo maior, o arco maior, estão vendo isso aqui? O arco maior. O arco maior menos o arco menor. Aqui não importa, aqui não tem maior nem menor, porque vai somar. Agora aqui tem o maior, que vai subtrair. Então eu tenho que pegar o maior menos o menor e dividir por 2, tá certo? Então vamos supor, esse aqui vale 100 graus. Esse aqui vale 40. Quanto vale o ângulo externo? 100 menos 40, 60. Dividido por 2, 30. Tá certo, gente? Nós vamos fazer exercício. Tem, gente, ó. Nós vamos ver agora posições entre duas circunferências, tá? Eu coloquei aqui as mais importantes, tá certo, gente? Primeiro aqui, são duas circunferências concêntricas. Olha, se elas são concêntricas, a distância entre os centros são coincidentes. Então, a distância entre eles é 0. D igual a 0. Agora, eu tenho aqui, ó, duas circunferências tangentes internas, ou seja, a menor dentro da maior, tangente interna. Ela se toca apenas em um ponto aqui. Como que eu sei a distância entre os dois centros? Vai ser o raio da maior menos o raio da menor. Então, essa distância daqui até aqui, menos a distância daqui até aqui. Tá certo? Então, vai ser a distância do R grande menos o R pequeno, ou do R menos o R'. Tá? Agora aqui eu tenho duas circunferências tangentes exteriores, ou seja, elas estão fora. Como que eu vou saber a distância entre os dois centros? Vai ser a soma deste raio mais este aqui, tá certo? Então vai ser a soma do R mais do R'. Tá, gente? Ora, gente, uma coisa importante que nós já vimos na aula passada, tá? Coloquei de novo aqui para chamar a atenção de vocês. Nós fizemos na aula passada, tá certo? Construímos o hexágono. Vocês devem lembrar, estão lembrados aqui, ó? Né? Eu fiz o hexágono, tá certo? Fiz o diâmetro aqui e marquei, tá certo? Um lado, do outro e tracei. Tá certo? Fiz a circunferência. O que eu mostrei para vocês? Que vocês têm que saber, é muito importante, que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Então, L é igual a R. Lado do hexágono é igual ao raio. Isso resolve uma infinidade de exercícios de geometria. Tá certo, gente? E também é muito importante, vocês sabem disso, tá certo? Nós podemos construir aqui, ó, 6 triângulos, tá certo? Equiláteros. Estão lembrados, gente? Nós sabemos que o triângulo equilátero, os 3 lados são iguais, os 3 ângulos são iguais, medem 60 graus. Em consequência, a gente resolve uma infinidade também de exercícios, né? Com essas duas informações, então, aqui. Tá? Bem, agora vamos falar do triângulo equilátero. Então, eu mostrei aqui do hexágono, tá certo, gente? Mas o triângulo, se o hexágono tem 6 lados, o triângulo tem 3. Eu mostrei para vocês aqui, ó, quando eu tracei, né, o hexágono, eu vim aqui e coloquei, ó, cortei em cima, cortei embaixo. Da mesma forma, em vez de eu traçar o diâmetro vertical, horizontal, eu tracei vertical. Ó, eu vim aqui assim, ó, abri e vim aqui assim, ó, aqui, ó, marquei, ó, cortei para cá e liguei. Olha, se aqui tem 60 graus, 120. Aqui tem 120, 120. Então, é só, fica mais fácil que o hexágono. Marcar aqui, marquei ali e ligar lá em cima. Tá aí meu triângulo.
Quem que eu tenho? Isso aqui é um triângulo equilátero. Também eu resolvo uma série de exercícios, gente. Tá certo? Agora presta atenção no mais simples de todos eles, gente. Mais simples. Observem só, gente. Nesse triângulo equilátero aqui, estão vendo? Então os três lados são iguais. Tá? Olha, eu tenho daqui até aqui eu tenho meu raio, tá certo, gente? Daqui até aqui eu tenho meu apótema. No triângulo equilátero, tá certo? O apótema é a metade do raio, tá certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, que parte do centro e vem até o lado, é chamado de apótema, tá? Vai do centro. O que é apótema? Vai do centro da circunferência circunscrita a figura até o meio do lado. Isso é sempre em qualquer figura. Aqui também tem um apótema, ó. Tá certo, gente? Então, esse aqui, no triângulo equilátero, o apótema é a metade do raio. Então, se eu dou o raio, eu sei quanto vale o apótema. Se eu dou o apótema, eu sei quanto vale o raio. Apótema é igual a R sobre 2. Tá certo, gente? Uma outra coisa muito importante também, hein, gente? Olha, eu fiz aqui uma circunferência qualquer, vou inscrever qualquer quadrilátero. Eu fiz aqui um quadrilátero mais doidão possível, tá certo, gente? Irregular. Então, gravem isso. Um quadrilátero inscrito, os ângulos opostos são suplementares. Então, A mais C é igual a 180 graus, B mais D é igual a 180 graus. Então, se eu der dois ângulos, eu consigo tirar os outros dois. Eu digo, dou o D, aí eu sei quanto vale o B. Se eu digo A, eu já sei quanto vale o C. Então, eu dou dois ângulos e vou pedir os 4 ângulos, tá certo? Então, isso aqui é muito importante, tá certo, gente? Bem, gente, olha, então, eu coloquei aqui 3 exercícios bem simples para nós terminarmos a nossa aula, tá? Então, o primeiro exercício, tá certo? Olha, como eu disse, é importante, hein? Ó, ângulo central, estão vendo aqui, ó? O, A, O, B, ângulo central, C, A, C, B, ângulo interno, tá certo? Então, esse X aqui tem a mesma medida do ângulo central. Estão vendo aqui, ó? Olha o ângulo central aqui. O ângulo central. Ah, só que eu não tenho o valor do ângulo central. Eu só tenho, ele só deu aqui que esse ângulo aqui vale 20. Agora observem vocês, gente, ó. Esse lado aqui é igual a esse, que os dois são raios, estão vendo? Então é triângulo isósceles, né? Então, os dois lados são iguais, os dois ângulos são iguais. Isso aqui vale 20, aqui vale 20 também. Tá certo? Triângulo isósceles. Né? Eu botei aqui, ó. Tá? Olha, se aqui vale 20, aqui vale 20, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 20 mais 20, 40, 180, menos 40, tá certo? 140. Então, o ângulo O aqui vale 140 graus. Se aqui vale 140 graus, o arco correspondente, ângulo central, olha importante aí, ângulo central, o arco correspondente vale 140 graus, tá certo? Se o arco vale 140 graus, quanto vale o X aqui? Não é a metade do arco? Então, o X vai ser 140 sobre 2, que é igual a 70. Determinar o valor de A, tá certo? Aqui, ó, olha que maravilha, gente. Guardem isso aqui agora, outra informação. Eu fiz aqui um triângulo equilátero. Ó, vou mostrar agora do triângulo retângulo. Qualquer circunferência que você traçar um diâmetro e por esse diâmetro você fazer um triângulo, obrigatoriamente esse triângulo é retângulo. E o diâmetro é a hipotenusa. Tá certo? Ora, se o triângulo é retângulo e aqui a hipotenusa, esse ângulo aqui é 90 graus, que 90 graus se opõe à hipotenusa. Tá certo? Então, ele está pedindo o valor de A. Como eu olhei na figura, vi que isso aqui é diâmetro, eu não tenho que fazer nada. Eu já dou a resposta. A igual a 90 graus. Importante, gente.
Finalmente, olha só, gente, nós já vimos isso aqui, ó. Ó, calcular o valor de x. Estão vendo aqui, ó? Nós mostramos aqui no outro quadro, né? Então, eu tenho aqui um ponto externo, P, que eu tracei por esse ponto externo duas retas tangentes a essa circunferência. Em consequência, PA é igual a PB. PA é igual a PB. Em consequência, olha, ele falou que PA equivale a essa expressão. PB equivale a essa expressão. Então, o que eu fiz? Se esse é igual a esse, eu igualei as duas. Tirei o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Tirei o mínimo múltiplo comum e resolvi, eliminei, né, o denominador. Depois somei, né, passei para cá, 8 menos 3, 5, né, esse aqui foi para lá, 156 menos 66, deu 90, 5x igual a 90, x igual a 18. Tá certo, gente? Então, olha, vamos pegar a lista agora que vocês têm com vocês, tá certo? Essa lista aqui, ó. Vamos fazer os exercícios, tá certo? E, finalmente, nós vamos fazer aí a nossa última prova hoje, tá certo? Sucesso para vocês, hein?